Olá, sejam bem-vindos à nossa 19ª aula de leitura e comentário de O Itinerário da Mente para Deus, de São Boaventura. Nós estamos lendo e comentando nas últimas aulas o primeiro capítulo do Itinerário. Na aula passada, comentamos a respeito do quarto e quinto parágrafos, nos quais se fala que a ascensão da mente para Deus, sua elevação, que percorre um caminho de 3 degraus, isto é, a contemplação de Deus fora de nós, nas coisas corporais, a contemplação de Deus dentro de nós, naquilo que é espiritual, a contemplação de Deus acima de nós, naquele que é espiritualíssimo e eterno. Esta contemplação ela se duplica na medida em que Deus é contemplado como alfa e ômega, princípio e fim. Ou na medida em que esta consideração de Deus se faz pelo espelho e no espelho. Pelo espelho no sentido de uma transitividade, de uma passagem, um trânsito, e no espelho no sentido de deter-se na consideração a respeito da coisa em questão. E também esta duplicação se dá caso nós fiquemos na consideração daquelas coisas que são afins e conjugadas com aquilo que é objeto de consideração, ou nós ficamos somente nos objetos de consideração em si, em sua pureza. Então, uma vez geminados, duplicados, esses 3 degraus se modificaram em 6. E Boaventura relaciona esse número 6, esse cenário, aos 6 dias da criação, o hexaemeron, 6 dias da criação. Assim como o mundo, o universo, se perfez em 6 dias, assim também o menor mundo, que é o homem, ele se perfaz, ele chega à sua perfeição através de 6 degraus iluminativos. E o 7º dia é o repouso, é a paz, a quietude da contemplação de Deus. E ele terminava falando da alusão aos 6 degraus iluminativos e perfectivos do homem, através das figuras dos 6 degraus do trono de Salomão, para subir ao trono de Salomão, as 6 asas do serafim contemplado por Isaías na sua vocação, os 6 dias de Moisés na nuvem escura, depois dos quais ele é chamado do meio da nuvem e aparece com o rosto luminoso, os 6 dias que antecedem a Cristo subindo ao monte e se transfigurando diante dos seus discípulos. Isso que nós vimos na aula passada. Vamos agora passar para a leitura do 6º parágrafo do primeiro capítulo. Ele diz assim: a esses 6 degraus de elevação a Deus correspondem as 6 potências da alma, pelas quais ascendemos das coisas inferiores às superiores, das exteriores às interiores, das temporais às eternas. São elas os sentidos, a imaginação, a razão, o entendimento, a inteligência e o ápice da mente, ou a centelha da sindérese. Essas faculdades, formadas em nós pela natureza, desfiguradas pelo pecado
e reformadas pela graça, devem ser purificadas pela justiça, exercitadas pela ciência, aperfeiçoadas pela sabedoria. Então, vamos agora considerar esses 6 graus das potências da alma humana, potências apreensivas da alma humana. Diz Boaventura que, por meio desses 6 graus, nós ascendemos do ínfimo, das coisas ínfimas, às coisas sumas. Nós passamos das coisas exteriores às coisas íntimas, mais interiores. Nós nos apoiamos para subir das coisas temporais para as coisas eternas. Todo o itinerário está nessas passagens. Passagem do ínfimo ao sumo, do exterior ao íntimo, mais íntimo, do temporal ao eterno. A nomeação e a enumeração desses 6 degraus de potências da alma humana, ela advém de um escrito intitulado De Spiritu et Anima. Esta obra, que trata, como o título diz, do espírito e da alma, ela era atribuída pelos escolásticos do século XIII a Santo Agostinho. Hoje, sabemos que este escrito apócrifo, ele é provavelmente do século XII. Sabemos que há nele traços de escritos de Agostinho, sim, mas também de Hugo de São Vítor e de Isaac de Estela. Portanto, será um texto não anterior ao século XII. Nesta obra, vem nomeadas essas potências e explicadas o que é a especificidade destas potências. Começamos pela potência dos sentidos. Então, as 6 potências são sentidos, imaginação, razão, intelecto, inteligência e ápice da mente, ou sindéresis, né? A centelha da sindérese. Vamos ver. Vou ler aqui o capítulo 12 desta obra. Ela diz o seguinte: o sentido é aquela força da alma, vis anime, que percebe as formas corpóreas das coisas corpóreas presentes. A imaginação é aquela força da alma que percebe as formas corpóreas das coisas corpóreas, só que ausentes. Pois o sentido percebe as formas na matéria, a imaginação fora da matéria. E aquela força que é formada do exterior se diz sentido, do mesmo modo aquela que é conduzida até o íntimo se diz imaginação. Pois a imaginação origina-se do sentido, e segundo as suas diversidades se dá a variação dela. Muita coisa a alma vê com os olhos carnais, muitas também a imaginação fantástica concebe. E quase que por toda a parte se difunde, se move, erige e parece flutuar. Não saindo de si, mas percorrendo em si mesmo como se fosse um grande espaço que é penetrado e invadido. E não sai para aquelas coisas, mas tendo-as trazido, as representa para si, visto que é como se tivesse algo como uma latitude, longitude e altitude. Bem, então nós temos esta
conjugação e diferenciação ao mesmo tempo entre sentido e imaginação. Os sentidos é uma força da alma que percebe as formas corpóreas das coisas corpóreas. Só que as coisas, para serem percebidas pelos sentidos, elas devem estar presentes, né? Essas formas corpóreas não são somente as figuras visíveis, né, captadas pelo sentido da visão, também os aspectos sonoros captados pela audição, também as fragrâncias, os perfumes, os cheiros captados pelo olfato, também os sabores captados pelo paladar, também aquelas qualidades captadas pelo tato, como o seco e o úmido, o frio e o quente, o áspero e o macio. Então, tudo isso são formas corpóreas, de coisas corpóreas que se dão de modo presente aos sentidos, à alma naquele momento, né? Então, nós chamaríamos hoje de dados iléticos, né? Dados que nos são oferecidos através de nossos sentidos, que anunciam algo da materialidade das coisas. A diferença entre sentido e imaginação está na questão da presença e da ausência. Os sentidos, eles são, por assim dizer, afetados pelas coisas presentes. Enquanto que a imaginação, ela elabora o imaginado, não necessitando da presença da coisa, quer dizer, na própria ausência da coisa. As formas da matéria são percebidas não na matéria, mas são percebidas fora da matéria. Então, por exemplo, através da imaginação, nós podemos produzir figuras fictícias, né? Podemos imaginar uma quimera, né? Podemos imaginar, por exemplo, monstros compostos, por exemplo, de leão e de homem, não sei, de touro e de homem, como o Minotauro, por exemplo. Então, é ali que está a diferença, né, entre sentido e imaginação. A imaginação, diz o texto, ela tem um espaço imenso, né? Ela parece flutuar num espaço imenso, que é um espaço íntimo, um espaço interior. Os sentidos são mais exteriores, enquanto que a imaginação é mais interior ao homem. Então, essas são as duas primeiras potências, ou as duas primeiras forças da alma citadas ali. Então, o sentido é a forma que percebe as coisas corpóreas presentes, e imaginação é a forma que percebe as formas corpóreas ausentes. Na Suma Teológica de Alexandre de Hales, se vai dizer também que a razão é a força que percebe as naturezas universais abstratas, como gêneros
espécies, diferenças, próprios e acidentes. Abstrai, pois, dos corpos as naturezas universais que estão fundadas nos corpos, não a modo de ação, mas de consideração. Intelecto é a força que conhece o espírito criado. Inteligência é a força que conhece o espírito incriado, Deus. Isto está dito na Suma Teológica de Alexandre de Sales, primeiro livro, número 17, página 27. Então, a razão, ela já está acima daquilo que é sensível. Ela é capaz de captar, diríamos, aquilo que é inteligível. A razão, ela é capacidade de abstração. Isto é, ela abstrai dos corpos as naturezas universais que estão fundadas nos corpos, diz Alexandre de Sales. Esta abstração não é uma extração, uma ação de extrair, né, de um corpo algo. Né? Não sei como, por exemplo, em uma cadeira, a gente extrair da cadeira a sua almofada, ou seu encosto, ou uma de suas pernas. Não é uma ação que extrai dos corpos uma coisa, um momento corpóreo, material da coisa. Mas a abstração, ela prescinde daquilo que é material. Né? Ela, na sua consideração, no modo de sua consideração, ela deixa de lado aquilo que é material. Ela deixa de lado aquilo que será individual também. E vai ficar com aquilo que é imaterial, isto é, com aquilo que é inteligível, né? E que é universal. E esses universais são os chamados predicáveis. Desde temos aí Aristóteles, Porfírio com a Isagoge, Boécio, que trataram desses temas dos predicáveis. Né? Os gêneros, as espécies, as diferenças, os próprios, os acidentes. Os gêneros dizem a essência da coisa de uma maneira indeterminada. A palavra gênero, genus em latim, genos em grego, significava originariamente estirpe, raça, descendência. Então, era a noção de uma proveniência, que os filósofos tomaram como uma proveniência, digamos, ontológica. Então, por exemplo, eu percebo Sócrates. Percebo que Sócrates é um homem. Agora, homem é a espécie a que esse indivíduo, Sócrates, pertence. A espécie é um universal, é algo que é dito de muitos. É algo que pode ser dito de vários indivíduos. Posso dizer que Sócrates é homem, que Homero é homem, que Alcibíades é homem, e assim por diante. Agora, homem, então, é espécie. A espécie diz a essência da coisa de uma maneira determinada. Já o gênero diz a natureza, ou melhor, a essência da coisa de uma maneira indeterminada. Então, homem é animal. Né?
Então, se eu digo animal, essa abstração que é o gênero, deixa indeterminado a que espécie pertence. Se eu falo de animal, eu não estou levando em consideração as várias articulações deste todo universal. O animal pode ser homem, pode ser cavalo, pode ser gato, pode ser elefante, etc. Então, o gênero ele diz a essência da coisa de uma maneira indeterminada. A espécie diz a essência da coisa de uma maneira determinada. Se eu digo que Sócrates é homem, então, aí, nesse conceito de homem, está a essência de uma maneira determinada. Agora, se eu pego a definição de homem, definição no sentido real, essencial e metafísico, isto é, a exposição da quididade, do que é homem, então, nós temos, assim, que homem é animal racional. A definição, a regra escolástica dizia, a definição se faz pelo gênero próximo e a diferença específica. Definitio fit per genus proximum et differentiam specificam. Ou seja, para definir homem, eu tenho que partir do gênero mais próximo de homem. Homem, a espécie homem, pertence ao gênero animal. O gênero animal, por sua vez, é uma espécie do gênero vivente. Vivente é, por sua vez, uma espécie do gênero corpo. E corpo é uma espécie do gênero substância. Então, nós temos vários gêneros, substância, corpo, vivente, animal. Animal é o gênero mais próximo de homem. Então, eu vou tomar do alto para baixo, na medida em que os gêneros são mais abrangentes, eles vêm primeiro, estão mais no alto, digamos assim, dentro da chamada escala dos predicamentos, ou árvore de Porfírio. Então, eu vou pegar o gênero mais próximo, que é animal, e vou acrescentar a diferença específica. A diferença específica é racional, porque animal pode ser racional ou irracional. Digamos, a substância pode ser corpórea ou incorpórea. O corpo pode ser animado ou inanimado. O vivente pode ser não sensitivo e sensitivo. O animal pode ser racional ou irracional. Então, esses termos, eles estão dizendo a diferença específica, que é uma diferença não acidental, uma diferença essencial, constitutiva. Essa diferença, acrescentando-se ao gênero, ela perfaz a espécie, por isso que é chamada de diferença específica. Então, essa diferença específica, ela também é captada como forma, digamos assim, pelo intelecto, pela razão, melhor dizendo. Então, a razão aqui é essa capacidade de captar e de abstrair dos corpos essas naturezas universais. Então, espécie, gênero, diferenças específicas são naturezas universais. Espécie, gênero e diferença entram na definição que estabelece a quididade, o que é a coisa. A essência da coisa no sentido de o que ela é exposta na sua definição. Além desses, temos os próprios e os acidentes.
próprios são aqueles predicados que são predicados por si mesmos, mas que não entram na definição. Por exemplo, se eu digo que homem é capaz de rir, então esse predicado ser capaz de rir é um predicado por si, né? Quer dizer, não é um predicado acidental. Se eu digo que um determinado homem é branco, né? Digamos assim, Sócrates é branco. Sócrates tem 1,80 m de altura. Sócrates é pai de 3 filhos, marido de Xantipa. Sócrates está na Ágora, em Atenas, etc, etc. Tudo isso são predicados acidentais, isto é, casuais, não necessários de Sócrates. Mas se eu digo que Sócrates é homem, isso é um predicado por si e um predicado essencial, né? Agora, nem todo predicado por si será um predicado essencial, né? Então, esses predicados por si, que não são predicados essenciais, são chamados de próprios. Por exemplo, se eu digo que Sócrates é homem, que o homem é capaz de rir, né? Então, Sócrates é capaz de rir. Ser capaz de rir será um próprio, né? Além disso, né, também são naturezas universais abstratas os acidentes, né? Os acidentes, por exemplo, aquilo que eu capto sob a categoria de qualidades, né? Por exemplo, é branco, né? Aí eu capto a natureza da brancura, né? Ser pai, por exemplo, eu capto a paternidade, etc, etc. Então, a razão é aquilo que é capaz de captar as naturezas universais abstratas dos corpos, né? Veja que ainda está baseando-se nos corpos, naquilo que se dá de uma maneira material. Só que a abstração ela prescinde do que é material e individual e fica com aquilo que é universal e naturezas universais que podem ser abstraídas, né? O texto do Espírito e da Alma, no capítulo 12, ele diz praticamente isso. Razão, ratio, é aquela força da alma que percebe das coisas corporais as naturezas, as formas, as diferenças, os próprios e os acidentes. Todas essas são coisas incorpóreas, mas não fora dos corpos. Não são coisas que subsistem, exceto por razão. A razão abstrai, pois, dos corpos aquelas coisas que se fundam nos corpos. Abstrai não por ação, mas por consideração. Pois a natureza do corpo, aquilo segundo o que todo corpo é corpo, não é, em todo caso, corpo. Então, vejamos, essas naturezas universais, abstratas, gêneros, espécies, diferenças, próprios, acidentes, os predicáveis, são incorpóreos, são coisas incorpóreas. Mas essas coisas incorpóreas, essas naturezas, elas não subsistem fora dos corpos, né? A abstração, ela faz subsistir no pensamento, na razão. Estas naturezas não subsistem, porém, fora dos corpos. Aqui há uma contestação do realismo, do universal no sentido platônico, né? Ou seja, essas naturezas não são coisas que subsistem fora dos corpos. Elas subsistem na razão de uma maneira abstrata, né? Por abstração. Abstração é um procedimento
da consideração da mente. Diz o texto ainda: a razão abstrai, pois, dos corpos aquelas coisas que se fundam nos corpos. Então, se eu vejo Sócrates, que é homem, a espécie homem, né? Que é animal, o gênero animal. Então, isso não subsiste em si mesmo. Então, diz, abstrai não por ação, mas por consideração. Pois a natureza do próprio corpo, aquilo segundo o que todo corpo é corpo, não é, em todo caso, corpo. Aqui uma fala bastante importante. A natureza, quer dizer, a natureza que significa a essência, enquanto aquilo que é captado pelo intelecto, a natureza do próprio corpo, aquilo segundo o que corpo é corpo, aquilo que perfaz o corpo enquanto corpo, aquilo que dá ao corpo ser corpo, é a corporeidade do corpo, diríamos nós, não é, em todo caso, corpo. Aqui temos a diferença entre o ente, isto que é, e a essência. A essência se difere aqui do ente, a natureza de corpo e o corpo. Então, também isso é abstraído à natureza de corpo. Depois vem intelecto e inteligência, que estão acima da razão. Intelectus é aquela força da alma que percebe as coisas invisíveis, invisibilia, como anjos, demônios, almas e todo o espírito criado. Inteligência é aquela força da alma que imediatamente supõe Deus, uma vez que percebe o sumo verdadeiro mesmo e o verdadeiramente imutável, diz o texto do espírito e da alma. Então, a diferença entre intelecto, inteligência e razão é que a razão, ela ainda está voltada para os corpos, embora ela capte aquilo que é incorpóreo nos corpos, as naturezas universais abstratas, que ela abstrai. O intelecto e a inteligência se volta para o que não é corpo, para o que não é visível no mundo corpóreo. Isto que não é corpo, né? Não são simplesmente naturezas incorpóreas dos corpóreos, mas são substâncias incorpóreas. Isto é, seres, entes que têm uma subsistência, mas que nesta subsistência elas não são simplesmente formas dos corpos, né? Então, são algo mais. Então, aqui o texto do Espírito e da Alma, ele nomeia estas substâncias, né? Que são os anjos e demônios, as almas, certamente aqui pensando as almas intelectivas, né? As almas inteligentes, e todo o espírito criado. Então, o mundo espiritual, digamos, o mundo dos espíritos, seria captado pelo intelecto, apreendido, percebido pelo intelecto. A inteligência reserva esta palavra inteligência para a força da alma que percebe Deus. Inteligência, então, é mais do que intelecto, porque percebe um espírito não criado, né? Isto é, Deus, que é imutável. Boaventura ainda acrescenta a sindéresis,
ele usa esta expressão sindéresis apex mentis seu sindéresis scintilla. O ápice da mente, o cume, né, é aquilo da mente humana que é capaz de tocar, por assim dizer, Deus, isto é, de entrar em contato com Deus. Isto é chamado, por Boaventura, de ápice da mente. Também é chamada de centelha da sindéresis. A centelha, essa faísca, esta labareda, digamos assim, como uma faísca, uma labareda escapa de uma fogueira e incendeia, digamos, alguma coisa, digamos, um lugar, né? Então, digamos assim, a alma humana recebeu uma centelha divina. Recebeu uma labareda, uma faísca, uma língua de fogo, digamos assim, que provém de Deus. É, de certa maneira, presença de Deus em nós. Esta centelha, né, ela faz com que a alma humana busque o bem e evite o mal, que ela se oriente para Deus. Então, nesse sentido, se identifica a sindérese com consciência, né? Mas pensando aqui nesse sentido de uma orientação prévia para o sumo bem. Essa busca diríamos quase instintiva do bem e a fuga do mal, né? Só que aqui não se trata de um instinto no sentido de um impulso da animalidade, simplesmente, sim, de um impulso do espírito humano, da mente, né, para usar a expressão preferida de Boaventura. Agora, ele diz que esses degraus das 6 potências, nós temos plantados em nós pela natureza, que eles foram deformados pela culpa, reformados pela graça, e que eles são purgados pela justiça, exercitados pela ciência e aperfeiçoados pela sapiência ou pela sabedoria. Aqui nós temos de fundo a concepção da teologia medieval sobre os estados da natureza humana. Essa doutrina é um patrimônio comum da teologia escolástica, não é? Status naturae humanae, estados da natureza humana. Os medievais e a teologia escolástica não pensam o homem apenas em sua essência, né? Digamos, o homem como animal racional, né? Essa concepção do homem que vem da filosofia, do pensamento grego, né? Ela pensa também o homem de uma maneira, digamos, concreta. Pensa o homem a partir das condições de seus estados. Estados quer dizer um modo de estar. Estar significa permanecer, né? Estar é um modo de ser. É um modo de ser enquanto um permanecer. Então, ao contrário do que comumente a gente diz, né? Comumente, o senso comum diz que estar é o contrário de ser, porque ser é permanecer, e estar é não permanecer. Isso não tem fundamento, digamos, semântico, né? Porque a noção de estar em latim é justamente a de permanecer, a de ficar, né?
Então, estados são modos de ser no qual a natureza humana permanece, mas este permanecer não é definitivo. Tá? Então, a natureza humana, a natura humana, ela, segundo a teologia escolástica, ela existe nos diversos estados, nas diversas condições dos diversos estados. E esses estados, eles são auridos, né, a partir da revelação bíblica, da revelação cristã e a concepção de uma história da salvação. Então, o primeiro estado do homem que temos é o estado de natureza elevada. Segundo a teologia escolástica, seria o estado originário dos primeiros homens, né? Biblicamente falando, o estado paradisíaco de Adão e Eva. Isto é, seria um estado em que eles tinham possuído absolutamente a graça santificante sobrenatural e também as dádivas preternaturais de integridade. Ou seja, além da graça santificante sobrenatural, isto é, da amizade com Deus, estes primeiros homens eram para ser preservados da morte, do sofrimento, né? O que aí há uma distinção entre sobrenatural e preternatural, né? A graça santificante, a amizade com Deus, a caridade, o permanecer na caridade, na amizade com Deus, é sobrenatural. Enquanto que estes dons, né, por exemplo, de não morrer, de não sofrer, seria preternatural, né? Não seria sobrenatural, né? Quer dizer, o homem, não que o homem não seja mortal, né? Mas que o homem, por natureza mortal, poderia ser preservado desta mortalidade e da passibilidade, do sofrimento, etc. Né? Então, isso seria o estado primeiro, de natureza elevada. Depois vem o estado segundo, que seria o estado da natureza caída, né? Status naturae lapse. Então, lapsus, né? A queda da natureza humana. Esta queda se dá como culpa, né? É também chamado de o pecado de origem, pecado original, que se manifesta em todos os homens como pecado hereditário, né? No dizer de Paulo, um homem pecou, todos os homens pecaram, né? Adão, nesse sentido, não é somente um homem, mas é todos os homens. E todos os homens, de alguma maneira, são Adão. Isto é, esse estado, esta condição, né, de todos os homens, de alguma maneira, estarem vinculados à queda, ao pecado, né? O que significa aí, né, com esta culpa, a pena que advém à culpa. A teologia escolástica vai colocar, né, a culpa segue a pena. E a pena é a perda da graça santificante e dos dons de integridade preternaturais, né? Então, o homem perde a amizade com Deus
ele deixa de ser um com Deus na caridade, no amor, né? E com isso também ele perde, né, a felicidade a que ele estava destinado originariamente. Isso exige um terceiro estado, que é o estado de natureza reparada, a reparação. Então, na teologia escolástica se falava da obra da criação e da obra da reparação, ou a salvação, a redenção do homem. Este estado de natureza reparada, recuperada, sanada, né, é o estado da graça santificante. Este estado ele é produzido na natureza humana pela graça da redenção que Cristo consumou com a sua encarnação e com a sua paixão e morte de cruz e ressurreição. Então, temos ali este terceiro estado, que é o estado da graça santificante. Então, o homem que recebe a graça de Cristo, que vive na fé e na caridade, em comunhão com Cristo, este homem vive neste estado de natureza reparada já. O quarto estado é o estado de natureza glorificada, status naturae glorificata. Este é o estado último, escatológico da natureza humana, o estado definitivo da natureza humana. O estado de natureza reparada, ele se consuma no estado de natureza glorificada. Digamos, em que esta graça, então a graça santificante, ela é consumada na glória. Então, ali se dá a recuperação, digamos, da integridade e dos dons preternaturais de integridade. Isto é, o não poder pecar, morrer e sofrer. Isso se dá apenas com a ressurreição da carne. Então, o cristianismo vem dizer que a carne é importante. É Cristo assumindo a nossa carne que realiza a nossa redenção. E que é com a nossa carne que nós somos chamados a participar desse estado de glória. E isso significa a ressurreição da carne. Então, a vida eterna, que é a visão beatífica, a visão da essência de Deus e a fruição de Deus, né? E, junto com isso, a ressurreição da carne. Então, temos estes 4 estados, né, da condição da natureza humana. Boaventura, no número 6, ele vai dizer que esses graus da alma, degraus da alma, eles estão plantados em nós por natureza. Mas a culpa os deforma. Por exemplo, nós vivemos muito mais voltados para os sentidos e para a imaginação. Usamos um pouco da nossa razão, mas temos muita dificuldade de galgar esses degraus superiores do intelecto, da inteligência, e o ápice da nossa mente quase nos é desconhecido, né? São muito poucos os homens que fazem experiência dessa centelha, né? E de uma maneira bastante forte.
Na mística de Mestre Eckhart, esse tema da centelha está muito presente, que ele, em vez de ápice da mente, Mestre Eckhart chama de fundo da alma. Então, esses degraus são deformados pela culpa, mas são reformados pela graça. E eles precisam ser purgados pela justiça, ser exercitados pela ciência e aperfeiçoados pela sapiência, ou a sabedoria. Sobre isso ele vai falar no parágrafo 7º. Mas vamos deixar esta exposição para a próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima oportunidade.